Paz e graça, queridos. Hoje mais um vídeo da nossa série Os Mártires da Igreja. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Barnabé. Barnabé, ok? Então, depois da vinheta, mais um mártir da Igreja de Jesus Cristo que foi morto e não negou as suas crenças, ok? Roda a vinheta. Amém, queridos? Então, a gente está falando hoje um pouquinho sobre Barnabé. Barnabé, que era conhecido também como o nome de Barsabás. E o sobrenome dele era Justo, ou seja, Barsabás Justus. Ele era levita e era natural de Chipre, ok? Ele era, obviamente, um homem cheio do Espírito Santo e muitos o conheciam com o apelido de Filho da Consolação, porque ele tinha uma certa intimidade com os pobres da época e ele cuidava dessas pessoas. Relatos em Atos 1, relatos em Atos 4, versículo 36, e Atos 11, Atos capítulo 11, ok? Acredita-se que Barnabé era de uns 70 escolhidos por Jesus Cristo, no qual lhe foi aquela passagem que Jesus escolhe 70 e os enviam, né, a fazerem a obra e depois eles retornam. Então acredita-se que ele era um desses 70. Ele ficou conhecido na história por ter apresentado o apóstolo Paulo, que até então seu nome era Saulo, aos discípulos logo depois que ele se converte. Paulo tem aquele encontro em Damasco, indo para Damasco, que onde permanece 3 dias cego, e aí então depois Barnabé é o responsável por levar Paulo até os discípulos, ok? Quando ele então se converte realmente ao cristianismo. Olha que legal o que diz a palavra. Quando a palavra de Deus foi pregada aos gregos de Antioquia pelos homens de Chipre e de Cirene, Barnabé foi enviado pelos apóstolos para investigar essa questão da pregação, se ela estava sendo correta dentro das doutrinas que Jesus Cristo havia deixado. Então ele foi essa pessoa que investigou a pregação em Antioquia, tá? Então assim também, ó, depois disso ele voltou a Tarso para buscar o apóstolo Paulo e levar Paulo para Antioquia também. E lá eles permaneceram mais de um ano ensinando a palavra de Deus. E quando houve um grande período de fome no tempo em que o imperador Cláudio dominava, então o que acontece? Eles levaram mantimentos para os irmãos que moravam depois na Judéia, tá? Então assim, eles ficaram esse tempo em Antioquia pregando, e depois, quando houve fome, eles voltaram e foram para a Judéia ajudar essas pessoas. Relatos em Atos capítulo 11 e versículos do 25 até o 30, ok? Barnabé também, como a gente já viu, ele pregou em Antioquia e depois o Espírito Santo levou a pregar em diversos outros países, porque Barnabé era muitíssimo eloquente em suas palavras, na sua forma de expressar, ok? Quando ele fazia o uso da palavra, o povo o entendia, o compreendia. Então assim, é interessante que essa eloquência, esse carisma, essa empatia que Barnabé tinha era tão grande que quando ele foi pregar em Listra, as pessoas acabaram confundindo e achando que ele era um deus, que ele tinha vindo do céu, e começaram a nos chamar de Júpiter.
Então assim, olha que interessante, diante de toda essa situação ainda, os sacerdotes que estavam em Listra trouxeram bois enfeitados com flores para sacrificar esses bois em homenagem a Barnabé, no qual eles acreditavam que era um deus chamado Júpiter. Olha só como que chegou ao ponto do carisma que Barnabé tinha, né? Então aí ele repreende essa situação, e os relatos a gente pode ver lá em Atos capítulo 12, capítulo 13, 14, o 14 praticamente o capítulo inteiro tem relatos sobre essa situação. Aí a gente vê que Barnabé, depois de vários países de pregação, ele chega a uma cidade chamada de Salamina, ok? Uma cidade localizada na ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo, atual localização no mar Mediterrâneo, num dia de festivo, no qual leva o nome de Famagosta, ok? E ele vai para tentar, obviamente, edificar mais ainda os irmãos da igreja que estão nesse local, mas chegando por lá, ele encontra um mágico judeu que incita o povo contra ele, e ele acaba sendo preso, ok? Para ser levado ao juiz que julgava nessa cidade. E aí, diante dessa situação, o juiz, percebendo que ele era inocente, e aí o que acontece? Eles acabam, na verdade, eles acabam torturando, amarrando Barnabé pelo pescoço. Eles saem arrastando ele pela cidade até chegar no ponto onde eles haviam criado uma fogueira, ok? Então aí eles colocam Barnabé nessa fogueira, e Barnabé, ele depois de torturado, colocado sua corda no pescoço e arrastado pela cidade, Barnabé acaba morrendo queimado no ano de 64 depois de Cristo, ok? Mais ou menos a mesma época, junto de Tiago, que a gente viu que, se eu não me engano, foi no ano de 63, tá? Então, logo após a morte de um, já vem a morte de Barnabé, ok? Barnabé morto, torturado, amarrado e arrastado pela cidade, e no qual veio a ter o seu encontro com o Senhor após ser queimado na fogueira. Amém, queridos? Esse é mais um vídeo para você que é iniciante da palavra, que deseja mais conhecimento e conhecer um pouquinho sobre aqueles que morreram por uma causa do Evangelho de Jesus Cristo. E essa causa não foi vã, até porque hoje a palavra de Deus chegou em nossas mãos através da morte e do sacrifício de cada um desses mártires. Amém? Então, até a próxima. Que Deus abençoe.